Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Então nós estamos aqui para a parte 2 da nossa aula de nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Certo? Então, nós já gravamos a parte 1 dessa aula, onde nós falamos das 4 ideologias, né, que gerou aí após o Congresso de Viena. E hoje nós vamos aqui estar concluindo a parte 2 da nossa aula. Certo, pessoal? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala, pessoal, retornamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Então nós vamos agora para a parte 2 da nossa aula, pessoal. Certo? Sobre o nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Tela compartilhada. Então vamos lá. Pessoal, então, o que estava acontecendo na França? Nós já falamos isso na aula passada, mas vamos revisar aqui rapidinho. Após a queda de Napoleão, vai acontecer o quê? O Congresso de Viena. Certo? O que foi o Congresso de Viena? Foi a restauração das monarquias absolutistas. Certo? Então, lembrando que quando Napoleão ascende ao poder, ele vai conquistando alguns territórios, certo? E vai destituindo alguns reis. Quando ele cai, né, quando ele acaba o período napoleônico, o que vai acontecer? Vai acontecer esse Congresso de Viena, certo? Que vai acontecer em 1814 até 1815. E esses territórios que foram conquistados por Napoleão, eles vão ser devolvidos aos seus reis de direito, certo? E isso daí vai acontecer o quê, pessoal? Vai acontecer a restauração das monarquias absolutistas, certo? E aí, o que vai acontecer? O povo, ele não queria mais uma monarquia, porque a monarquia, pessoal, era justamente essa ideia aqui, ó, essa pirâmidezinha aqui, ó. O clero, os nobres e quem? O povo, certo? O povo não tem vez. Quem é que manda aqui é o rei, é o clero, é os nobres. O povo só obedece às leis, certo? Então o povo não queria monarquia. O povo queria uma outra forma de governo, mas que não fosse o quê? A monarquia. O que vai acontecer? Isso vai gerar insatisfação no povo. Essa insatisfação do povo vai gerar algumas ideologias, como o liberalismo, o nacionalismo, o anarquismo e o socialismo. Lembrando que o liberalismo ele é dividido em dois: liberalismo econômico, liberalismo político, e o socialismo ele é dividido também em dois: o socialismo de origem e o socialismo marxista, certo? Então, essas ideologias vão acompanhar o povo. Alguns vão querer um governo liberal, outros vão querer um governo mais nacionalista, outros vão dizer o seguinte: não, nós não queremos nem liberal nem nacionalista, nós queremos um governo anarquista, ou seja, sem uma autoridade, sem um governo. E outros vão dizer o seguinte: não, nós não queremos um governo liberal, nós não queremos um governo nacionalista, nós não queremos um governo anarquista. Nós queremos um governo socialista, um governo onde tem olhos para o social, certo? Então, isso aqui são algumas ideologias que geraram nesse período aí. O que vai acontecer, pessoal? A insatisfação do povo, mais esses movimentos, vai gerar algumas revoluções que vão acontecer na França. A primeira revolução em 1830 e a segunda revolução em 1848. Certo? Então, por que vai acontecer insatisfação do povo? Porque o povo não quer mais ser governado por reis, não quer mais aquele sistema antigo, né? E aí, essa insatisfação do povo vai gerar movimentos. Esses movimentos vai gerar o quê? Revoluções. Duas: 1830 e 1848. A primeira revolução de 1830 vai acontecer aí sob Luís 17, certo? Esse Luís 17 ele vai ter uma grande repreensão, né? Vai repreender o povo,
vai ser um rei violento, ele vai censurar a imprensa, certo? Por quê? Porque ele queria ser um rei absolutista, fechar novamente, não queria dar liberdade para o povo, certo? E aí, por conta disso, que vai acontecer a primeira revolução. Na segunda revolução, a mesma coisa, pessoal. O Luiz Felipe vai ser conhecido como rei burguês, certo? Ele vai priorizar o setor financeiro, ele vai priorizar a indústria. Com isso, o que vai acontecer lá na França? Vai aumentar a miséria, vai ter má colheita, vai ter greve, o povo está insatisfeito, o povo não quer mais isso, e aí vai gerar essa revolução. Lembrando que vai ser duas revoluções, a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848. Nessa segunda revolução, pessoal, o que vai acontecer na segunda revolução? Na segunda revolução, tanto burgueses como os trabalhadores, eles vão se unir, certo? Eles vão se unir. E nessa revolução aí, vai acontecer aí justamente a Segunda República, certo? Então, a Segunda Revolução vai ser seguido com essa Segunda República, que vai acontecer em 1848. Então, lembrando, aconteceu duas revoluções, uma de 1830 e outra de 1848. E essa segunda revolução de 1848 vai ser seguida da Segunda República na França, certo? Vamos lá. O que mais, pessoal? Agora vamos falar a respeito da formação da Itália até o século XIX. Então, olha aí, ó. A Itália, ela não existia como país, sendo composta por diversos reinos ducados, ou seja, reinos de duques, né? Eram várias pequenas localidades, certo? Reinos ducados. Após o Congresso de Viena, a península foi dominada por Áustria, França e a própria Igreja Católica. Vamos lá. Então, olha aqui, ó, reinos ducados, né? Então, aqui, ó, a divisão. O que vai acontecer, pessoal? O processo vai concluir em 1871, com a formação do Reino da Itália e a coroação de Vítor Manuel II. O que vai acontecer? Vai acontecer um impacto nisso daí, pessoal, certo? Lembrando que a Itália, ela não existia, pessoal. Eram diversos reinos ducados. Reinos ducados significa dizer que eram reinos pequenos governados por duques, certo? E aí eles vão, em 1871, eles vão se unir. E essa união vai gerar o Reino da Itália, certo? E quem vai governar esse Reino da Itália? Vítor Manuel II, certo? E aí, ó, isso vai acontecer, isso vai trazer um impacto, né? Vai trazer um atraso no desenvolvimento industrial e na ocupação dos territórios africanos. Então, o primeiro impacto foi esse, né? Atraso no desenvolvimento industrial, e o segundo, um atraso na ocupação de territórios africanos, certo? E aí, ó, imigração. As guerras de independência resultaram em migrações para os Estados Unidos, para a Argentina e para o Brasil, certo? Então, por conta dessa unificação, certo? Porque nem todos os reinos ducados queriam unificação. O que vai acontecer? As pessoas vão sair do seu reino, né, do seu local de origem, e vão para os Estados Unidos, outros vão para a Argentina, outros vão para o Brasil, certo? Então vamos lá. Como é que aconteceu essa unificação, professor Germano? Foi por meio de guerra, pessoal, certo? Por meio de guerra. Então vamos lá. Anexação de Roma e a questão romana. Roma foi anexada em 1870, tornando-se a capital da Itália. Então, lembrando que por conta dessa unificação da Itália, do Reino da Itália, né, o que vai acontecer? Roma vai se tornar a capital da Itália. A Igreja Católica, ela não vai aceitar a perda de seu território, certo? E o Papa se considerava prisioneiro no Vaticano. Isso daí na história, pessoal, vai ser conhecido como uma questão romana. Então, o que foi a questão romana? A questão romana, ela vai ser justamente aí esse prisionamento
do Papa no Vaticano, certo? Onde o Papa ele não vai ter mais local, certo? Porque é a capital da Itália e a Roma vai ficar sendo como Roma vai ficar sendo como capital da Itália, certo? E aí quando que vai ser resolvido isso, pessoal? Em 1929, certo? Em 1929 vai ser criado aí o Estado do Vaticano, certo? Então o Vaticano é o menor estado que existe no mundo, certo? Então o que foi a questão romana? Foi o Papa ser prisioneiro no Vaticano. E a formação da Alemanha, para nós finalizarmos aqui, a Alemanha também ela não existia como país, então também ela era 39 estados independentes. E aí em 1815, após o Congresso de Viena, também vai ser criada aí a Confederação Germânica, né, onde eles vão se unir e aí vão formar aí a Alemanha, certo? Lembrando que em 1815 vai acontecer a Confederação Germânica e após isso que vai se ter aí origem na Alemanha. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui, certo? Essa foi a nossa aula aí a respeito de nacionalismo, revoluções e a formação das novas nações na Europa. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fui.